inteiro há guerras irregulares, só que essa do Brasil me parece ter uma característica específica, talvez muito próxima com a que ocorre no Haiti. Por exemplo, tem guerras irregulares de motivação política, tem guerras irregulares de motivação religiosa, étnica e finalmente essa guerra que ocorre hoje no Brasil, que é uma guerra de caráter social. Quer dizer, são pessoas que vivem num nível de vida profundamente miserável e que recebem o domínio de uma estrutura que mobiliza muito dinheiro, que é a droga. Qual é a diferença de ação entre essas guerras? Uma política, uma religiosa e outra como essa nossa? Teles, no momento em que ocorreu a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no momento em que caiu o Muro de Berlim, no momento em que nós acabamos com a era bipolar, certo? Uma coisa que analistas do mundo inteiro nunca poderiam prever que tivesse ocorrido da maneira como ocorreu, sem guerra. Rapidamente. Criou-se a ilusão de que nós íamos entrar numa era de paz e prosperidade no mundo. E o que ocorreu foi exatamente o contrário. O número de conflitos armados que explodiram nos 5 continentes, ele cresceu exatamente com essas motivações que você muito corretamente levantou, de caráter étnico, de caráter separatista, de caráter religioso. E aconteceu um fato nisso aí, que foi uma aproximação. Aquele apoio que era obtido da União Soviética, apoio ortodoxo russo, o apoio foquista cubano, o apoio maoísta chinês, ele foi substituído pelo apoio do crime organizado. Hoje, as Nações Unidas têm um escritório que se chama United Nations Office for Drugs and Crime, que tem um relatório anual, UNODC, Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Ele tem um relatório sobre isso. Quem é que sustenta a Al-Qaeda? A Al-Qaeda é sustentada pela plantação de papoula, é o ópio, no Afeganistão. Crime organizado. É o crime organizado. Quem é que sustenta as Farc? É a cocaína refinada. Hoje as Farc, muito mais do que o movimento revolucionário, é um cartel, é o maior cartel internacional de cocaína refinada no mundo, com conexões com organizações do crime organizado em toda a América Latina e inclusive na América do Norte. General. E isso aconteceu aqui no Brasil. Eu estou querendo chegar exatamente à sua pergunta. Hoje nós temos no Rio de Janeiro 3 facções, como nós temos em São Paulo uma facção também muito conhecida. Essas facções, elas não tiveram o movimento, a motivação étnica, religiosa, ideológica. Separatista. A sua motivação é o lucro, é fazer dinheiro com o crime. Agora, as TTP, as táticas, técnicas e procedimentos adotados por esse tipo de organização são as mesmas, variando o nível de preparo. Sim, mas general, então o comando dessas operações dificilmente estará na mão daqueles indivíduos que estão atuando lá na favela. A estratégia, suponho, deve estar na mão de uma superestrutura que provavelmente nem mora na mesma cidade. Deve estar em Milão, em Londres, ou em Roma, ou em outros países, orientando estrategicamente essa operação tática
dos bandidos que estão na favela? Seria isso? Teles, eu acho que você se equivocou. Eu vou lhe dar um exemplo. Quem é o maior narcotraficante do Brasil de todos os tempos? Quem é? Luiz Fernando da Costa, vulgarmente conhecido como Fernandinho Beiramar. Como Fernandinho Beiramar foi capturado? Fernandinho Beiramar foi capturado numa operação militar desencadeada por tropas da Colômbia quando ele estava em território colombiano trocando fuzis russos Kalashnikov 7,62 milímetros por cocaína refinada. Trocando com quem? Com o Negro Acácio, comandante das Frentes 16 das Farc. Fernandinho Beiramar foi capturado nesta operação. Em 48 horas, o governo da Colômbia entregou este meliante ao governo brasileiro e ele está preso numa prisão de segurança máxima. General, agora... E os nossos companheiros de polícia, eu ouço e concordo com eles, a grande maioria dos líderes dessas organizações criminosas, por incrível que pareça, Teles, está preso. Pois é. E consegue, de dentro dos seus presídios, comandar as suas organizações. General, aí é que é a questão. O senhor tocou no ponto agora que eu acho que é o que chama mais a atenção do grande público. Então não existe uma superestrutura acima do Fernandinho Beiramar. Uma inteligência. Isto é um mito. Não tem. Então a guerra do tráfico no Brasil é travada a partir de comandos como Fernandinho Beiramar e outros iguais. Estamos ouvindo aí, hein? Marcinho VP. Isso. Quer dizer, seus advogados foram presos porque fizeram uma escuta. Exatamente. E os advogados eram os transmissores das ordens dele para essa organização do crime organizado que estava executando todos esses atos terroristas. Isso chama-se narcoterrorismo. Mas o senhor está dizendo que a cúpula é esta. Não tem ninguém em Nova York pensando... Isso é uma constatação. É uma constatação. Que a nossa segurança pública também tem. Não há dúvida sobre isso. O senhor tem certeza disso? Bom, então aí vem a segunda questão. Todos eles estão presos. Isso. E lá dos presídios eles comandam toda a estrutura criminosa. O que leva à conclusão óbvia de que parte da polícia participa disso. Então, aí é que eu pergunto, é claro, porque como é que dentro do presídio pode estar instalado todo esse comando da grande guerra do crime no Brasil, se não tiver a complacência de algumas autoridades? Não tem jeito. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, quando o senhor disse que não é bem uma guerra... Eu discordo, Dmitry, da sua posição sobre o aparato policial. O aparato policial, ele não tem interferência no sistema penitenciário. Eu considero também, e eu considero que é muito sério, o nosso sistema penitenciário está falido. Porque isso não é novo. De 12 a 18 de maio de 2006, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nós assistimos uma organização do crime organizado que tem um indivíduo, alcunha dele, Marcola, que dentro de um presídio de segurança máxima, ele liderou, ele conduziu uma campanha de narcoterrorismo bem sucedida, que fez 192 atentados em 6 dias no estado de São Paulo. Pois é, exatamente. Agora aí é que eu digo. Aí eu entendo de que... É um alto grau de eficiência. Exatamente. E há que se reconhecer isso. Agora, o aparato policial não me parece que ele deva ser responsabilizado por isso. O aparato policial não, mas certamente algumas fissuras na estrutura legal. Dmitry, nós sabemos perfeitamente de que a corrupção policial existe. Hoje nós temos um fato, às vezes eu fico olhando quando se diz assim, não, nós estamos aqui em presença a uma dicotomia muito clara, aqui está o bem, aqui está o mal, aqui estão os homens de bem, aqui estão os bandidos. Isso é mentira. Isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque nós sabemos que o poder paralelo que esses bandidos exercem, eles o exercem graças
as falcatruas, a corrupção policial. É isso, minha pergunta é essa. Do lado do bem. Então, essa é a verdade. E os bons policiais sabem disso. Eu tenho respeito pelas autoridades, pelas instituições. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma organização criada em 1809. Está lá na história da Polícia Militar, 12º Corpo de Voluntários da Pátria na Guerra da Tríplice Aliança. Temos que respeitar essa instituição, temos que respeitar os seus comandantes, Claro, a Polícia Civil, o secretário de Segurança, que todos nós sabemos é um homem íntegro, reputação ilibada, mas nós sabemos que a banda podre da polícia, do aparato policial, é a grande responsável pelo poder paralelo que o crime organizado exerce no E Brasil. essa banda podre não é capaz de contaminar o organismo de uma maneira perigosa para a segurança do conjunto, general? Teres, aí a gente tem que ter bola de cristal, né? Nós estamos fazendo agora uma análise prospectiva. Sim. Eu acredito que com ações como essa que estão sendo conduzidas no momento, com uma integração entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as Forças Armadas, o aparato de segurança pública, eu acredito que a forma de se estabelecer um bloqueio disso é exatamente dessa maneira. Agora, isso tem que ser mantido. O grande problema que a gente vê é que essa corrupção policial, ela tem as suas origens na corrupção política. Na corrupção política. Aí virou tripé. Sim. Mas ninguém fala disso. Não. E a gente sabe que segurança pública, eles... Meus prezados, Jormir, Teles e Mitre, você admite que a Polícia Militar do Rio de Janeiro seja a segunda mais mal paga do país? A número 1 é de Alagoas, a número 2 é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É possível uma coisa dessa? Não é possível. Ou seja, é discurso de campanha. Segurança pública vai ser a minha plataforma. E, na verdade, cadê o homem, o bom policial que arrisca a sua vida, que onde ele mora, ele não pode vestir o fardamento da sua corporação? É uma verdade, porque ele corre risco de vida. É por aí. Agora, general, nós vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo, porque a guerra aqui do debate está quente e nós teremos agora de aguardar mais alguns instantes e estaremos de volta com o Canal 20.